Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse atacante do Fortaleza que entrou, no caso, na mira do Goiás em uma troca envolvendo o zagueirão Bruno Melo. Tá entendendo direito essa história? Então vamos lá por partes, né? Na semana passada, o Fortaleza procurou o Goiás pelo menos duas vezes, né? Já nessa temporada de 2023. Essa informação lá do meu parceiro, o Periquito Brisado, também confirmada posteriormente pelo jornal O Povo, lá do Ceará, que o Fortaleza queria, no caso, o reempréstimo do lateral esquerdo, que atualmente vem jogando muito mais como zagueiro aqui no Goiás. O Verdão, obviamente, tinha um acordo desse empréstimo dele até dezembro de 2023, gratuito, com o Verdão pagando 100% dos salários do jogador de 30 anos de idade. Até aqui, somando 16 partidas, 4 gols marcados e 1 assistência, é um titular absoluto dentro desse elenco atual no Verdão, e o Goiás, obviamente, não iria liberar o jogador de graça, exceto se no caso o Fortaleza recebesse uma proposta de venda em definitivo do Bruno Melo. Aí sim, o Goiás teria a opção de até cobrir a oferta e continuar com o Bruno Melo, ou de fato liberar o jogador para, no caso, ser comprado por outra equipe no futebol mundial. Não foi isso que aconteceu, e a direção do Goiás, essa informação agora mais recente, né, lá do meu parceiro também, o Periquito Brisado, ele garantiu o seguinte, né, informação exclusiva lá do Instagram, que para o Goiás liberar o Bruno Melo para o Fortaleza, pediu aí uma troca também por empréstimo do atacante Romarinho, né, um jogador de 29 anos de idade, que nessa atual temporada vem sendo mais reserva do que titular. Então, para liberar o Bruno Melo, já que o Fortaleza, por exemplo, procurou o jogador em pelo menos 2 ocasiões nessa temporada de 2023, o Goiás queria um outro empréstimo, dessa vez de um atacante ali pelas beiradas, né, principalmente pelo lado esquerdo, o Romarinho, que até aqui soma 18 partidas no ano, 11 delas como titular, marcou um gol e também deu uma assistência. Entretanto, vem sendo bem mais reserva do que titular, né? Sua última atuação aconteceu diante do Águia na Copa do Brasil, foi titular naquele compromisso. Entretanto, tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, a estreia contra o Internacional e diante o São Lourenço, ficou no banco de reservas, né? Também na Copa Sul-Americana, e não participou de nenhum minuto. O jogador que já foi especulado aqui no Goiás também, se eu não estiver enganado, em 2018 e também na temporada de 2020, porém sempre foi um jogador importante lá no Leão. Se não fosse um titular absoluto, incontestável da sua posição, sempre entrando, né, na segunda etapa e ajudando, saindo do banco, né? Então essa informação acabou não concretizando, né, essa intenção, no caso da diretoria do Goiás, que propôs, né, até de forma amigável, digamos assim, caso o Fortaleza quisesse o retorno do zagueirão Bruno Melo, também lateral esquerdo, poderia emprestar novamente um outro jogador do seu elenco, dessa vez o atacante, o Romarinho. No ano passado, o jogador de 29 anos, né, disputou aí 47 partidas pelo Fortaleza durante toda a temporada, marcou 6 gols e também deu 4 assistências. Pegando na Série A do Campeonato Brasileiro, ele participou de 26 jogos, né, dos 38 que o Fortaleza entrou em campo, até ver contra o titular, né? No caso, ele participou de 17 jogos dos 26 na Série A do ano passado como titular no Fortaleza. Está lá desde 2018, naquela boa disputa também na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2019 foram 50 partidas, em 2020 mais 57 atuações, 2022 47, 2021 mais 50. Então, é um jogador que sempre entra, se não for um titular incontestável, durante, né, a partida. Ele que surgiu muito bem no Brasil, né, ainda lá no ABC, na temporada de 2013, o seu principal destaque em 2015 no Globo. Também jogou ali de novo no ABC, no América de Natal, muito bem no Globo também na temporada de 2017 e foi contratado pelo Fluminense. Não deu muito certo lá no Flu, né? Foram 7 partidas no total. Em 2018 também voltou para o Globo no Rio Grande do Norte e fez muito bem aquele começo de temporada, despertando o interesse do Fortaleza, que o trouxe para a Série B. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa informação, essa curiosidade que acabou não dando certo, né? O fechamento da janela de transferências aqui no Brasil se encerrou na última quinta-feira, às 7 horas da noite. Então não dando certo essa transação. Entretanto, caso o Bruno Melo fosse devolvido para o Fortaleza, possivelmente um outro jogador do próprio Leão, né, chegaria aqui no Goiás. Quero saber a sua opinião, se você faria ou não essa troca envolvendo um zagueiro para a chegada de um atacante. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre essa contratação do Goiás para o seu meio de campo, uma aposta vinda do Campeonato Mineiro, que é no caso o meia Dodozinho, 21 anos de idade, teve o seu nome publicado no BID da CBF ainda nesta última quarta-feira, assinando esse contrato de empréstimo com o Goiás até o final do Campeonato Nacional. Ele que ainda pertence ao Coimbra, equipe de Belo Horizonte, um clube empresa, né, que tem uma parceria forte ali também com o BMG, e agora fechando esse contrato possivelmente até o final da Série A com opção de compra, já que o seu vínculo lá no Clube Mineiro
é longo. No campeonato estadual, ele disputou pelo Vila Nova de Nova Lima, região metropolitana ali de Belo Horizonte, 12 partidas no total, 10 delas como titular, marcou 4 gols, além de 3 assistências. Gostei do que eu observei do Dodôzinho, ele que já estava treinando no Goiás desde a última semana, né, fazendo ali alguns testes, enfim, e agora sim, nesse começo, né, na metade da semana, na quarta-feira, tendo seu nome publicado no bid da CBF. Acho que é uma aposta totalmente válida, o jogador que tem passagem nas categorias de base do Oeste e também na Ferroviária, na temporada de 2020, né, onde ele jogou muito bem aquele campeonato paulista e tem como principais características, principalmente a boa mobilidade ali na região central do campo. Anteriormente, na Ferroviária, ele era basicamente quase como um ponta, um meia-direita de maior drible e velocidade, porém sempre teve essa característica de um camisa 10, aquele cara que bate escanteios, faltas, cobranças de pênaltis também, e no Vila Nova ele aprimorou um pouco mais essas suas características, inclusive marcando gols de quase tudo maneira, né? Qualquer maneira ele fez gol nesse Campeonato Mineiro em 2022, né? 2023, 4 gols e 3 assistências, né, na competição para um garoto de 21 anos, acho que realmente é uma marca expressiva. Ele fez gol, por exemplo, de cabeça, batendo de primeira ali com a perna esquerda na entrada da grande área, chutes colocados também de longa distância. Acho que é um jogador interessantíssimo, tem muito a agregar. Obviamente, não vai ser o craque do Goiás no Campeonato Brasileiro, ou assim, não chega para ser esse craque do Goiás na Série A do Brasileirão, pode ser uma boa surpresa, acho que com a chegada do Guilherme Marques, né, se ele estiver bem fisicamente, conseguir uma grande sequência, pode ser esse jogador, né, aquele craque do Verdão na Série A do Campeonato Brasileiro. Outras alternativas no meio de campo, o Palácios pode jogar por ali, entretanto hoje eu vejo ele mais como um meia-direita. O Ariel também, que chegou do Anápolis, pode fazer essa função também sendo uma aposta, e o Dodôzinho, né, jogador que tem basicamente uma idade de categoria de base, porém já vem jogando em equipes profissionais já há um bom tempo. Sua primeira aparição em equipes de cima aconteceu ainda lá em 2021 pelo Barretos, na disputa da terceira divisão do Campeonato Paulista, né? Foram 8 partidas naquele ano, com um gol marcado pelo clube do interior paulista na terceira divisão. Em 2022 também disputou ali o Campeonato Mineiro da segunda divisão com o Coimbra, né? Foram 7 partidas no total. Também havia participado da equipe B do Coimbra com 14 partidas e 3 gols marcados. E agora sim, em 2023, ficando para valer nas equipes profissionais, né? Fazendo um ótimo Campeonato Mineiro, sendo titular lá no Vila Nova de Nova Lima, né? E jogando bem o Campeonato Mineiro, merece sim essa oportunidade agora no Goiás, chegando por empréstimo, né? E já tendo o seu nome publicado no bid da CBF. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa contratação? Basicamente uma das últimas do Goiás antes do fechamento da janela de transferências. Gostaria de ter um outro meia mais experiente, aquele cara que já tenha, por exemplo, passagens em equipes aqui no futebol brasileiro, com experiência em Série A, porém acho que essas duas apostas são válidas. Não seriam as minhas únicas, né, visando o Campeonato Brasileiro. Então, vamos ver, né, o que tem de desempenho do Dodôzinho, vem jogando bem, acho que vale completamente essa aposta antes da primeira divisão. Sobre a repercussão do protesto da torcida do Goiás, né, organizada ali no Tobogã, principalmente no primeiro tempo, do duelo contra o Corinthians no estádio da Serrinha, e o Paulo Rogério Pinheiro foi perguntado a respeito dessa questão no pós-jogo, uma entrevista lá ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia. Ele pontuou, né, a respeito desse movimento da torcida, enfim, as críticas, né, que também vem sendo bastante pesadas nos últimos dias pela própria torcida ao Paulo Rogério, ao Edmilson Pinheiro, ao próprio Ale Menezes, né, que é um dos responsáveis também, o principal, né, diria, para a contratação de jogadores. E o Edmilson, ao ser perguntado sobre isso, falou novamente uma eventual saída dele mesmo, né, ao final do ano. Vai lembrar que o Edmilson Pinheiro é o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, né, fazendo a função antigamente exercida pelo Aile Pinheiro, e o Paulo Rogério, que tem o seu mandato encerrando já agora em dezembro de 2023. Atualmente, né, o Goiás não permite reeleição dos seus mandatários, né? Então o Paulo Rogério irá sim deixar o Goiás no final do ano, não tem nenhuma possibilidade de reeleição. E o próprio Edmilson falou sobre uma eventual saída dele, já que tem vários pedidos, né, da torcida para a saída da família Pinheiro. Ele disse o seguinte, né, disse que não compareceu porque estava em um aniversário, né, de um familiar próximo, não compareceu no estádio da Serrinha. Abre aspas. Talvez nossa ausência aí melhore, né, para aqueles que dizem fora Pinheiros. O mais importante, que o time venceu. Em breve, em dezembro, está indo embora definitivamente, que é o Paulo Rogério. Quem sabe eu possa, já que começamos juntos, sair juntos também.
e aí podemos ficar tranquilo e não ter mais esse dessabor e preocupação de pedir fora Pinheiros. Fecha aspas, essa declaração do Edmilson Pinheiro na noite do domingão, né, após a vitória do Goiás diante o Corinthians. Como eu falei, já é a terceira ou quarta entrevista que o Edmilson menciona algo nesse sentido, né, de digamos, de ingratidão por parte da torcida, de um outro conselheiro, um fogo amigo ali dentro do Goiás. Ele já comentou várias vezes a respeito desse assunto e não descartando não só a saída do Paulo Rogério, como eu expliquei para vocês, né, tem o seu mandato se encerrando já agora em dezembro de 2023 e o atual estatuto do Goiás não permite uma reeleição. E do próprio Edmilson, essa sua saída, né, do maior do Centro-Oeste ao final do ano. Preocupa em relação principalmente a grandes reformulações aqui no Goiás, né? Apesar de grandes críticas, a gente sabe muito bem, quando saiu a família Pinheiro, teve que um ou outro voltar e fazer aquele, digamos, reorganizar a casa. Acho que é algo mais recente disso, né? A prova ali do Edmilson Pinheiro, perdão, do Paulo Rogério, né? Quando assumiu em 2021, tendo que pagar várias dívidas e tudo mais. É óbvio, quem coloca eles ali também tem uma ligação muito forte com a família Pinheiro, enfim, qualquer um que esteja a longo prazo ali no Goiás. Não acho que o Edmilson seja uma figura ruim no Verdão, muito pelo contrário, os próprios jogadores falam muito bem dele, né? Organiza muito bem essa parte financeira do clube. Eu pensaria sim, em, obviamente, uma reformulação, em uma estruturação, um maior investimento em profissionais com uma transformação, por exemplo, em um clube empresa. Mas mudar só por mudar, eu não sei se existe pessoas capacitadas atualmente dentro do próprio Goiás, e é algo que me desagrada bastante, porque na teoria, obviamente, né, nenhum conselheiro, o próprio Ali, enfim, pessoal que trabalha na parte de administração do Goiás, não pode ganhar nenhum centavo. E eu acho isso totalmente errado, porque a partir do momento que você tem que dedicar duas coisas, mesmo que eles não precisem trabalhar, por exemplo, 8, 10 horas por dia, como é geralmente, né, um cidadão comum. Mesmo assim, você tendo grandes empresas, a dor de cabeça é muito alta. E o futebol acaba ficando em segundo plano. Não tem como ser diferente, né? Já que é algo que, por exemplo, não vai colocar dinheiro no seu bolso. Óbvio, pode fazer por amor e tudo mais, mas a cabeça fica muito mais focada naquilo. Na hora que você vai competir com equipes que pensam, né, 100% no futebol, como é no caso do Bahia, do Cruzeiro, do Fortaleza, do Botafogo, a diferença é muito grande, né? São clubes e empresas que têm profissionais naquela área. Então acho que no longo prazo o Goiás pode perder por conta dessa questão de ter vários funcionários que não são, digamos assim, funcionários diretores, né, que não são remunerados para aquilo. O dinheiro não sai do bolso deles, é óbvio, né? Eu não diria que a família Pinheiro tem algo de errado assim na questão financeira com o Goiás, eu não vejo desta maneira. Entretanto, é ruim, porque o movimento que você faz ali com o dinheiro não é do seu próprio bolso. E aí é muito fácil para vir, por exemplo, como já teve, né, vários gestores do Goiás, e deixar aquela dívida gigantesca. Então eu não gosto desse tipo de modelo. E também não gosto, por exemplo, de uma reformulação total ao final do ano, né, em 2023, da saída tanto do Paulo Rogério Pinheiro, que vem fazendo sim, um excelente trabalho nos bastidores nessa parte de pagamento de dívidas, a reorganização até mesmo de estrutura, né, do Goiás nos últimos anos, e até mesmo com o próprio Edmilson, que meio que vem substituindo, né, essa figura do Ali Pinheiro aqui atualmente no Goiás. Se fosse para os dois saírem e entrar, por exemplo, um grande gestor, um CEO, enfim, o Goiás se transformar em um clube empresa, ótimo, acho que fizeram bem o seu trabalho aqui no Verdão. Entretanto, para sair eles e entrar um outro do mesmo esquema, né, um empresário grande ou talvez um advogado, um médico, e assume o Goiás ali, enfim, aí a gente vai falar do mesmo cenário, com rebaixamento para a Série B, grandes dívidas, volta para a Série A, quitação de contas, né? Acho que esse discurso cansa bastante a diretoria. Quero saber a torcida, né, obviamente. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa declaração. E é óbvio, né, o Edmilson já está acostumado com essa questão. Acho que não tem o que ficar surpreso, que o futebol não é grato, né, não é justo, a torcida não vai ser, por exemplo, racional. Grande parte das vezes, é totalmente o contrário, né? O emocional é muito mais alto por parte do torcedor e não vai querer ele, né? O próprio Edmilson, que a torcida fique bajulando ele o tempo inteiro, porque isso nunca vai acontecer, né? No futebol ele tem dessas questões, até eu que não tem nada a ver com Goiás de questão de diretoria, quando o time perde, vira assim, muito difícil, né? São vários comentários, enfim, o povo acaba atacando. Na hora que ganha, você pode até fazer um comentário pior do que você faria, por exemplo, em uma eventual derrota, e os elogios são muito mais altos. Então é óbvio, essa parte de emoção no futebol acaba mexendo bastante. O Edmilson sabe muito bem disso, né? Não é bobo, não é novo no futebol. É óbvio, também, se eu tivesse a condição deles, eu nem mexeria com esse negócio de futebol. Passaria muito longe, né? Acho que é uma das piores coisas que o ser humano pode investir tempo, dedicando, né? De graça ainda, no caso do futebol, nessa parte de diretoria, de lidar ali com o dia a dia, principalmente em associações que não são empresas, né? Acho realmente uma trabalheira muito desnecessária, mas se os caras gostam, né? Enfim, já estão calibrados, né, nessa questão, e podem sim deixar
o Goiás no final do ano. Quero saber a sua opinião sobre, mais uma vez, o Edinho falando sobre saída, né? Deixar o Goiás, já que o Paulo Rogério também vai pegar, né, o seu boné e sair do Verdão no final do ano.